Olá, boa noite. Voltamos a apresentar o nosso Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. E agora a gente vai falar de bordados, de fios, de tessituras. E para falar sobre artes manuais, a gente convida nessa noite aqui maravilhosa a Alice Pereira. Ela que é arte educadora, pedagoga formada pela Unemate, tem também um curso de pedagogia através da Waldorf e está aí fazendo e compondo, fazendo arte através das suas mãos. Boa noite, tudo bem, Alice? Olá, seja bem-vinda ao Cultura Livre. Obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui com você, poder contar um pouquinho da sua história. A gente está muito curioso, acredito que todo mundo de casa está curioso também, para saber como que você começa, você vai para a sua graduação na Unemate, né? Tem um curso de pedagogia pela Waldorf, que também a Waldorf, ele tem essa coisa de trabalhos manuais bem forte dentro da pedagogia, né? Então conta pra gente um pouquinho da sua história dentro da pedagogia. Sim, eu me formei na Unemate e depois disso vim para Cuiabá dar aula como pedagoga. E aí descobri a pedagogia Waldorf e fui buscar a escola como espaço educacional para minha filha. E aí acabei recebendo o convite para ficar na escola como professora, em função das manualidades que eu já desenvolvia. A escola tem uma disciplina chamada Trabalhos Manuais. E aí foi nesse lugar que eu me encontrei. Mas faço artes manuais desde muito pequena. Faço crochê desde os 6 anos de idade. Então isso era algo que já estava na minha vida. E na escola, dentro da pedagogia, ela só aflorou. E Alice, conta pra gente, as artes manuais sempre estiveram presentes com as mulheres da sua família? Foi passado de geração em geração? Então, a minha avó a minha avó contou pra gente, quando eu tinha já com uns 32 anos, a minha avó trouxe a história de que aos 9 ela dormia na rede que ela mesma tinha tecido. E que aos 15 anos ela ainda fazia tessituras até conhecer o meu avô e casar, como muitas mulheres casavam antes, um pouco mais jovem. Mas desde muito pequena, todas as mulheres da minha família, desde muito pequena, todas as mulheres da minha família sempre produziram artes manuais. Dentro do tricô, dentro do crochê, dentro do bordado. Eu aprendi crochê com a minha bisavó, mas a minha abertura para as artes manuais, para todas elas, foi no SESC. Olha! O SESC tinham várias turmas, né? Tinha uma professora chamada Didi. E a tia Didi, ela ensinava de tudo. Bordado, crochê, tricô, vagonite, ponto cruz, tudo. E aí, nesse lugar eu me encontrei. As minhas tias, as minhas irmãs também faziam aulas no mesmo lugar. Então, todas nós todas nós sempre produzimos artes manuais. Olha só que legal. Então o SESC proporcionou esse reencontro com as artes manuais, que é uma coisa que já vinha na sua família de geração em geração. A minha família também. Eu acho que as artes manuais tá presente dentro da família, né? Só que no caso era o meu avô. Ele fazia os tapetes. Só que tinha tipo um tearzinho de madeira, de pé, que você ficava cruzando os fios através desse tear. Daí eu lembro que eu fui para a cidade dele, que era no interior, aí ele me deu um tear, eu ainda pequena, trouxe os novelinhos que ele já fazia, que era tipo uns tecidos que esticavam uma malha, e a partir dessa malha você fazia os tapetes. Ele me dava, e eu, muito pequena, tenho uma memória bem afetiva de estar fazendo isso através do meu avô, que era ele que fazia isso, né? Muito bem interessante, porque geralmente são as mulheres. Né? A maioria das famílias, quem produz artes manuais são as mulheres, né? São bem poucos os homens que acabam adentrando esse espaço e gerando memórias, né? Verdade. E aí eu tenho isso. E no caso da minha avó, já é na costura também, que também é uma arte manual, né? E Alice, conta pra gente então, durante a pandemia, você começou a enxergar a arte manual como uma possível arte, instalações,
performance. Então, a arte manual, ela te levou para outros lugares, ela te deu a possibilidade de acessar outros lugares. Quem foi o disparador que falou, não, Alice, isso que você faz é potente, vamos levar para outros lugares, isso aqui é artístico, porque aí tomou formato, né, coração, teve outras histórias através da arte manual. Então, antes da pandemia, eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, em artes manuais para educação. E aí lá, em São Paulo, você toma conhecimento de vários movimentos, né? E um deles foi desse crochê na rua. A gente tem várias artistas brasileiras que já têm feito isso. E eu olhei aquilo muito timidamente. E aí veio a pandemia. E na pandemia, eu acabei... despertou em mim o desejo de fazer também essa arte e pôr no muro de casa. E aí eu enchi o muro da minha casa de mandalas. E aí, depois disso, eu fui convidada para participar de um Yarn Bomb. O Yarn Bomb é um bombardeio de fios, mas em inglês, na Itália. E aí, eu fiz um primeiro trabalho e mandei para lá, que é uma árvore, um IP bem grande. Eu fiz ele todo durante a pandemia, não durante toda a pandemia, mas uma parte da pandemia. Eu fiquei fazendo essa produção e foi também bem na época do fogo, né? Então, eu fiz um trabalho trazendo um pouco essa leitura. Eu intitulei ele de Beleza em Perigo. E aí eu fiz um IP grande de crochê, com fogo e um tuiuiu, que hoje alguns dizem que não é tão... Bom, corta essa parte. Esquece essa parte, pula. E aí, depois disso, eu passei a fazer outras coisas e a atividade, fazer outras instalações em muros, né? Instalações poéticas, né? Através nos muros. Eu fiz uma asa de arara bem grande que ficou exposta há um tempo no Sesc, que também participou desse Yarn Bombing, mas por conta da pandemia, as exposições foram feitas cada uma nas suas cidades, né? E aí, em 2021, essa peça foi para a Itália e aí... ela foi leiloada e tá para lá. Tá pra lá. E como que tá agora essas criações artísticas, de instalações? Você tá pensando em fazer alguma coisa? Como que tá aí? Então, com a vinda do edital do Viver a Cultura do ano passado, eu fui uma das contempladas e aí surgiu dentro com o edital do Viver a Cultura, veio a ideia de fazer o bombardeio de fios. E aí, esse ano, E esse ano eu fui contemplada, né, com o edital, e então iniciaram os trabalhos para a produção desse bombardeio de fios aqui em Cuiabá. E ele está acontecendo, as oficinas estão acontecendo lá no Parque Georgia, onde eu dou as aulas de crochê no Parque Georgia e no Colégio Waldorf Brasilis também acontecem. E quando eu cheguei até lá no Parque Georgia para oferecer a oficina lá, uma das coisas que uma das coordenadoras me trouxe, a dona Fátima, é que eles fazem muitas atividades lá com a comunidade. Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal... mas que é sempre tudo muito mais simples, né? Por conta, não tem uma estrutura. Uma estrutura de decoração. E aí veio a ideia de fazer um Natal com o bombardeio de fios. Então, nós estamos fazendo a construção de uma peça bem grande em crochê, com quadradinhos do amor. Não sei se você lembra, tem uns quadradinhos de crochê, que são... perdão. A árvore, ela vai ser construída a partir do quadradinho do amor. Então, cada pessoa vai fazer uma peça, 2 ou mais, enquanto aprende a fazer o crochê. E tudo isso vai ser costurado como uma grande coxa de retalhos, mas vai ser uma grande árvore para decorar o espaço. E aí terão outras peças de decoração, né, que serão ensinadas durante as oficinas, para que as pessoas possam, para além de decorar aquele espaço ali, elas também possam fazer em casa essa arte, né, esse trabalho. E eu vi ali que você estava fazendo alguns somente com a mão, não usa agulha? Esse é o tricô de dedo. Tricô de dedo. O tricô de dedo, ele é uma das atividades que eu aprendi na pedagogia Waldorf, foi um dos primeiros trabalhos
que as crianças realizam no primeiro ano. Eles fazem esse tricô de dedo que não se utiliza de agulhas, são só os dedos. Olha só, e você está usando isso agora para o bombardeio de fios, os dedos, ou não? Está usando mais com agulha? Durante as oficinas não vão só adultos, as crianças também vão. Então, as crianças que vão e que ainda não têm uma destreza para trabalhar com agulha, elas têm a oportunidade também de aprender o tricô de dedo, que a gente vai, de alguma forma, utilizar na árvore para decorar todo o espaço. Muito legal. E, Alice, essas oficinas são todas uma vez por semana? Qual dia? Às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, lá no parque, no Centro Cultural do Parque Georgia. E nas sextas, da 1h30 às 3h30, no Colégio Waldorf Brasilis. É aberto para o público? Aberto ao público, não precisa levar nenhum material. A oficina, todo o material é dado pela oficina. E depois também esse material fica para a oficina, é um acervo da oficina. Não, quem está lá fazendo não leva para casa, então, né? Então, a intenção no final do curso, porque nós faremos a finalização do projeto no dia 16 de dezembro, com a inauguração dessa árvore. E aí a intenção do projeto é que cada pessoa que participou leve uma quantidade de material para casa para que ela possa também produzir. Porque a oficina, ela não vem no intuito só dessa oficina de crochê ali, né? Ela também é uma ideia para geração de renda, mas também é um momento em que eu posso sentar, me tranquilizar para fazer o crochê durante a correria do dia a dia, né? Sim. Então, ele também vem com isso, né? Ele acaba vindo nesse lugar e também até como pessoas entenderem a potencialidade do crochê, né? O crochê, ele não dá para ser só um tapete, ele pode ser uma tela, ele pode ser N coisas. Inúmeras coisas, né? Inclusive, algumas pessoas falam do uso terapêutico das artes manuais, né? Durante a pandemia, eu acho que muitas pessoas buscaram uma atividade manual para tentar escapar um pouco de tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? Então, o crochê, ele vem nessa pegada de redução de pressão arterial, de batimento cardíaco, ele vem também olhando para essa saúde da pessoa que produz, né? Saúde que mental tá fazendo. também, né? Saúde mental e saúde física, né? Apesar de ser uma atividade um pouco sedentária. E em função dessa atividade sedentária, dentro da oficina, no início do trabalho, nós temos duas moças, parceiras, que fazem todo um alongamento para trazer todo um movimento, porque o crochê, ele tem disso, né? Você vai ficar ali sentada produzindo, aí você levanta com um pouquinho de dor aqui, um pouquinho de dor na mão. Mas se você se alonga antes da produção do trabalho, você sai com um pouco mais de vivacidade, sem tanta... O crochê também testa bastante a paciência, né? Porque você falou que uma obra lá, você ficou quase uma pandemia para fazer. Então, assim, para quem é ansioso e tal, ele vai te ajudar muito a ser bem paciente. Eu sempre falo que o crochê, ele não é para quem tem paciência. Ele é para gerar paciência, né? Porque como ele é um exercício repetitivo, né? Você vai fazer muitas vezes aquilo ali. Ao mesmo ponto. O mesmo ponto. Ele não tem uma variedade gigantesca de ponto. Você vai só... Se for um crochê com receita, você vai casar um ponto com o outro e vai trazer uma forma. Mas a maior parte do tempo você vai repetir os pontos. E isso é muito saudável, né? Essa repetição é muito saudável. Quando você vai criar, por exemplo, você foi criar lá o IP, você pensa na forma que você vai fazer? Como que é? Porque, nossa, eu vou fazer um IP. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser isso? Então, eu olhei muitos IPs, no período da pandemia e mesmo com todo aquele fogo, a gente tinha muitos IPs na cidade. Cuiabá tem esse privilégio ainda de ter muitos IPs. E eu fui tentando desenhar essa forma mais natural. Ele não tem uma forma delineada, reta de árvore, né? Eu fui criando meio que... como é que eu posso dizer? Um desenho que não é muito simétrico, então. Não tem uma simetria, né? Eu fui fazendo como uma árvore. O crochê é algo vivo, né? Ele vai crescendo, né? Tem muitas formas geométricas no crochê, mas a forma como eu tenho o trabalho que eu tenho desenvolvido há algum tempo, ele não tem uma simetria e nem
uma receita muito definida, né? Então, cada um coloca no crochê as suas referências, um pouquinho de quem é você, do que você pensa, né? Acaba trazendo, como qualquer outra arte, né? As artes plásticas, artes visuais, acaba... Você vai fazer um trabalho um pouco mais apertado, um pouco mais folgado, um ponto um pouco mais aberto. Aí, quem está muito tenso acaba tensionando muito para fazer. Ou quem está tranquilo também faz com um pouco mais de tranquilidade. Às vezes, quando você está fazendo com muita atenção, até cansa. Então, é um trabalho que traz uma vitalidade. Uma vitalidade... Perdão. Uma vitalidade para quem está fazendo. Para quem está fazendo, né? E para quem está vendo também, né? É bonito, né? É muito bonito de se ver. As crianças são as que mais se encantam em perceber o trabalho crescendo, né? Sim. Os adultos também, principalmente o adulto que chega dizendo, eu não sei fazer nada. Eu tenho 2 mãos esquerdas. Eu escuto muito isso. Enquanto professora de trabalhos manuais, eu acabo escutando muito isso. Então, quando o adulto vê o trabalho feito, essa autoestima de você eleva a autoestima quando você produz algo com as suas próprias mãos. Isso é muito forte. Sim. Dentro das oficinas eu observo isso com muita nitidez. O quanto traz um bem-estar quando você produz algo, mesmo que ele saia um pouco tortinho no primeiro. Sim, é o início, né? O início de tudo, né? Dá para chegar já acertando. Alice, então as oficinas estão acontecendo, dia 16 de dezembro é o encerramento dessas atividades, vai estar exposto então no Parque Geórgia, vai acontecer uma finalização aberta ao público para ir lá e ver os trabalhos, vai ter alguma exposição? Sim, a intenção é que elas produzam, que as pessoas que estão participando da oficina, porque tem homens, mulheres, tem crianças, meninas e meninos participando, ela é aberta para todos. A intenção é que elas produzam outro do quadrado de crochê. Então, a intenção é que na finalização, elas tenham trabalhos delas para expor, além da decoração de Natal. Nós temos a intenção de fazer um trabalho, vai ser aberto para a comunidade, né? O Centro Cultural do Parque Geórgia é um lugar onde acontecem várias outras oficinas e a comunidade faz uso muito, eles aproveitam muito daquele espaço. Que bom. Importantíssimo, né? Sim. Espaços artísticos também, Sim. né? Tem outras oficinas, eles têm uma biblioteca lá. Olha só. Tem uma biblioteca com uma variedade muito grande de livros, então é um espaço muito gostoso de ficar. Então, aos fins de semana tem atividade, durante a semana tem atividade. Então é um espaço familiar, né? Familiar para a comunidade. A intenção inicial do projeto era fazermos numa praça, no Parque Geórgia. Mas quando eu conheci o Centro Cultural, eu percebi que na verdade lá é uma praça para eles, né? Toda a comunidade vai, né, para aquele lugar para se encontrar. Né? Muito legal. E Alice, acredito que é isso, né? Tem alguma coisa que a gente não comentou, que você gostaria de falar? Eu acho que trouxemos tudo, foi bem interessante. Muito obrigada pela abertura. Acho que a intenção é cada dia mais fazer com que as artes manuais apareçam, além da decoração das casas, elas também possam aparecer nas ruas e que ela possa ser usada como forma de ativismo, né? Não só decorando a minha casa, mas dizendo ali na rua, não coloque fogo no meu Pantanal, ou mesmo não polua os meus rios. Né? A intenção é usar as artes manuais como ativismo e mostrar para as pessoas que elas podem fazer ativismo com as artes manuais. Produzir uma árvore de Natal numa comunidade não é tão simples. Eu acredito e tenho muito forte isso em mim. Quando a gente coloca uma árvore de Natal dentro da casa da gente, a gente traz uma esperança de dias melhores, né? De momentos muito bonitos. E colocar isso no lugar público, em que as pessoas construíram com as suas próprias mãos, isso faz toda a diferença. Exatamente. Parabéns aí pela iniciativa, Agradeço. pelo edital, porque você está
trazendo um bem para toda a comunidade, isso é importantíssimo, e levando as artes manuais para outros lugares, que venham mais. Agora estamos com editais abertos aí, aproveitar para se inscrever novamente e ter muito mais as artes manuais espalhadas aqui por Cuiabá. Parabéns pelo trabalho, pelo que você tem desenvolvido, e é isso. Seja sempre bem-vinda aqui no Cultura Livre. Quando precisar, estamos de portas abertas para ti, tá bom? Muito obrigada. Depois a gente tem que trazer para ver como é que ficou, sim, né, tudo isso. Sim. É isso, gente. Vocês aí de casa, muito obrigada. Assistam Cultura Livre, também disponível no nosso canal de YouTube, Cultura Livre MT. Lá você tem todos os nossos programas na íntegra. Sigam o nosso Instagram, Cultura Livre MT. E é isso, gente. Muito obrigada e até logo.